Good evening, everyone. How's everyone doing? Bom, como prometido, estamos aqui às 7 horas da noite. Hoje eu tô como host, vou convidar a querida Liz Kamura para entrar na live comigo. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho quem eu sou. Me chamo Luana Esteves, para quem já me acompanha aqui. E eu sou estrategista de oratória em inglês, ou seja, trabalho com pessoal que precisa destravar o inglês, sabe? Quando a pessoa sabe, tem a noção da importância do inglês, entende, mas não consegue falar no momento que precisa, eu ajudo, eu faço meio caminho para essa pessoa, para ajudar a pessoa a se sentir confiante, que ela acredite no potencial dela e que ela consiga entender o porquê que ela não está conseguindo desenvolver tanto a fala. Porque o que é comum, né, gente? Se a gente parar para pensar que no nosso idioma já é difícil a gente se comunicar super bem, quem dirá em inglês, né? Então, assim, inglês tem algumas crenças, tem várias coisinhas que as pessoas acabam passando por ela e elas se bloqueiam. Elas falam, não, e o medo disso, e o medo daquilo. Então, eu faço esse meio do caminho. Eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos, sou formada lá fora, fiz faculdade de Business Management na Universidade de Boston, na Boston University. E trabalhei no mundo corporativo, eu venho do mundo corporativo. Então, assim, hoje o que eu faço, eu lido muito com pessoas, né, que vêm do mundo corporativo e pessoas de várias outras áreas que também precisam melhorar o inglês. Mas acho que é mais ou menos isso. A live vai ficar gravada, então para você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo, espero que você curta aí. E para as pessoas que vão participar, vamos lá. Tô aguardando a queridíssima Liz entrar para que a gente possa chamá-la. Mas a ideia é essa. Então, vai ficar gravadinha essa live. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante. Visando que a Liz, ela vai se apresentar também, mas ela também morou nos Estados Unidos, ela também tem esse conhecimento da cultura, do idioma. Ela é uma das maiores especialistas, se não a maior especialista em mapas mentais aqui do Brasil. Sensacional. Imagina um ser humano e num profissional assim fora da curva. Liz Kamura. Então estou muito feliz, muito honrada. Para vocês que não sabem, toda primeira sexta-feira do mês nós vamos fazer essa série de lives, tá? Então toda primeira sexta-feira do mês eu e a Liz estaremos aqui para falar sobre algo pertinente, algo bacana que envolva o inglês, né? Oratória, ensino, como que você retém e tudo mais. A Liz já tá aqui, maravilhoso. Vou chamá-la aqui para entrar. Liz, acabei de aceitar o seu request. Vamos ver. Ups, tá muito perto. Tá pertinho. Tô vendo só os olhinhos da Liz. Só os olhinhos. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu também vou colocar a minha um pouquinho para trás. É que fica os quadradinhos aqui, né? Nossa, eu mudei o meu, como se diz? Acho que eu vou pegar o antigo. Eu quis fazer. Vai se organizando aí. Tava falando So sorry. um pouquinho. No problem at all. No problem at all. Let me see. Querida. Ok. Que engraçado. Sabe que o seu vídeo não aparece para mim? Não? It's dark. Are you serious? Será que o pessoal tá vendo? Será que quem tá assistindo consegue mandar uma mensagem? Dizendo se estão me vendo? Vocês conseguem enxergar a Lua? Eu e a Liz? Dá para aparecer as duas pessoas, gente? Se vocês puderem responder, por gentileza. Vamos ver. Que engraçado. Tá vendo? Jéssica Santos. Obrigada, Jéssica. É importante que estejam vendo. Liz, mas você não tá me vendo? It's weird. Anyway. Yeah. As duas. Obrigada, Jéssica. Quer tentar sair e entrar de novo? Só...
You wanna try or no? Well. Se o pessoal consegue ver, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Engraçado, eu não mudei de celular e tá assim super perto. O que será que eu fiz com a câmera dele? Well, first of all, thank you so much for your invitation. No, thank you. I'm honored. Gente, é uma honra para mim, vocês não estão entendendo. Fazer essa série de lives com a querida Liz é uma honra. Ela vai falar um pouco de quem ela é, o que ela faz. E ela, eu estava falando isso antes aqui de você entrar, que é um ser humano assim incrível, um profissional fora da curva, gente. Então, por favor. E só para antes dela se apresentar, só queria perguntar, tá todo mundo ouvindo bem? Vocês estão vendo? Tá todo mundo ouvindo bem? Porque da primeira vez, a gente teve um probleminha com o som, que tava com barulho e tudo mais. Tá ok ou tá com ruído? Só para eu saber, por gentileza. Eu tô ouvindo alto e claro. Perfect. Vamos ver se o pessoal, se eles estão ouvindo bem. Mas Liz, minha querida, por favor, se apresente. Well, my name is Liz Kimura. I'm from Brazil. I was born and raised in Brazil, and I had the opportunity to be an exchange student in the United States for my senior year at high school. And that's where I got better in English. And I've been an English teacher since that. And I work as a mind mapping instructor here in Brazil. And it's really an honor to be here sharing the screen with Miss Esteves. Meu nome é Liz Kimura, eu nasci e cresci no Brasil, tive a oportunidade de fazer o intercâmbio nos Estados Unidos com 16 anos, terminei o ensino médio lá, e foi onde eu adquiri a minha fluência, e eu sou especialista, né, fui e sou, né, English teacher, aí já nossa, mais que 2 décadas, perdão, né? Falei uma palavra feia. Mas o que eu me especializei foi na técnica dos mapas mentais, que eu tenho 2 certificações internacionais e é uma super honra estar aqui dividindo a telinha com a minha queridíssima Luana Esteves. A gente já fez isso no meu perfil mês passado e peço desculpas de ter pisado na bola semana passada. De jeito nenhum, imagina. A primeira sexta-feira do mês, mas realmente aqui em São Paulo passou um vendaval de mais de 100 km por hora, caíram várias árvores aqui na região, assim, né, no finalzinho da tarde, que não deu tempo de eu ir para algum lugar, e eu vi que nem adiantava ir para algum outro lugar, porque estava todo mundo... Vários lugares estavam assim, né? Energia elétrica. Aqui nós ficamos 24 horas até voltar. Tivemos lugares aqui que levaram 72 horas, então, nossa, foi um caos, mas que bom que hoje deu certo. Estamos aqui, pessoal, só para que vocês saibam, toda primeira sexta-feira do mês, né, Liz? Isso mesmo. The first Friday of the month. Primeira sexta-feira do mês a gente vai estar aqui para falar sobre algo relevante, algo sobre inglês, sobre oratório, sobre aprendizagem, sobre como que a gente chegou até a fluência, e tem tanta coisa, né, Liz, se a gente parar para pensar esse caminho do inglês, né, esse step by step que as pessoas precisam passar para chegar na fluência, e quão importante a cultura, o quão importante... não estou falando sobre fluência agora, tá, gente? Então, vamos entender o que eu vou dizer. Não estou dizendo que para você ser fluente, você tem que morar fora. Não é isso que eu vou colocar. Mas é muito importante, faz muita diferença você ter vivenciado algo, ter morado lá, culturalmente falando, né? Esse background, ele é relevante, certo, Liz? Com certeza. A gente percebe que para aprender um idioma, a cultura está assim, intimamente integrada. E essa forma de pensar, né? Ou você sintonizar, né? E pensar em inglês
para falar inglês, pensar em português para falar português. E quando a gente fica assim, pensando em português e traduzir para falar no outro idioma, às vezes soa, às vezes não, sempre vai acabar soando assim, esquisito. Então, entender a cultura faz toda a diferença para melhorar aí a sua habilidade num idioma estrangeiro, que no caso, né, é inglês. Exato. E sabe o que é interessante? As palavras, as expressões, elas fazem sentido, né? Como nós temos também certas frases, certas expressões no português que vêm, às vezes, de alguma coisa da história que aconteceu. E lá nos Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Então, assim, entender, né? Entender o lance da cultura para passar por esse processo, ele é relevante. A gente até comentou, né? Falou, vamos falar um pouquinho dos feriados, da importância que o americano, começando assim, eles são super patriotas, né? Então eles já começam por aí, que eles são super, super, super patriotas, são super, assim, proud. Eles são muito. Isso é muito bonito de ver, inclusive. E aí tem os grandes feriados lá, por exemplo, Thanksgiving, né? Que é, eu diria, pelo que eu vivenciei lá, os anos que eu morei lá, eu diria que é o feriado mais importante para eles, é o Thanksgiving, né? E isso tem devido à história, né? Devido ao que aconteceu, como os Estados Unidos foi, né? Como que eles descobriram e o que aconteceu, não sei se vocês sabem, mas isso é interessante. Então, assim, tem muita história por trás, né? Você chegou a passar algum Thanksgiving lá? Sim. Sim, o único feriado que eu não passei lá foi o Independence Day, o Dia da Independência, o 4 de julho. São os dois maiores, né? Independence Day e o Thanksgiving, eu diria. Tanto é que no Thanksgiving, acho que é a última grande reunião familiar antes do Natal. Exato. Então, aquele turkey, né? O peru e gravy, aquele molho. Molhinho de cranberry, né? Que Cranberry? Não, é cranberry sauce, gravy, é um outro molhinho salgado, né? Que eles colocam. Isso. E outra coisa que é interessante, quebrar a palavrinha, né? O que é Thanksgiving? Vamos explicar a palavrinha Thanksgiving, né? Aqui a gente fala que é o dia de ação de graças, mas é quando eles agradecem, né? Thanks, de agradecer, e o giving, de dar, é o verbo dar, né? Então é o dia que eles agradecem. Tem toda a história. Eu não sou, não sou guia, não sou historiadora, não vou saber falar exatamente, mas eu morei no estado de Massachusetts, né? E lá foi onde os pilgrims, os peregrinos, eles chegaram numa cidadezinha chamada Plymouth. E lá que tem a pedra, né? Que é onde eles colocaram o ano de quando eles chegaram, que os ingleses chegaram. E lá, eu não sei se você are you familiar with this story of the Thanksgiving? Só o genérico, que aí eles, como fala, agradecendo a safra, né? Porque quando eles chegaram, eles aprenderam, né? Com os nativos, com os índios nativos. Então, os ingleses chegaram numa terra que eles não conheciam, e aí, quando eles foram agradecer, foi por isso, porque os nativos ensinaram eles a plantar, a colher, né? Então, tem vários outros detalhes por trás. E aí, eles resolveram reunir, porque imagina, chegar um povo de outro lugar desconhecido e invadir o seu espaço. Então, logo de cara, eu lembro que eu fui nessa cidade e lá você passa e vai ouvindo, né? Tem um guia que vai te contando o que aconteceu. É muito interessante, muito legal. E aí eles falavam isso, assim, de início, eles se estranharam. Tipo, o que você está fazendo aqui no meu espaço, né? E depois, não, eles começaram, um ajudou o outro. Um tinha algo para ensinar, o outro tinha algo para aprender e vice-versa. E aí, quando a safra veio, quando a colheita veio, eles resolveram agradecer, né? O Thanksgiving, dar a ação de graças. E foi quando eles fizeram um banquete, né? Com tudo que eles tinham colhido, verdura, enfim, tudo eles. E o turkey, né? Que é o famoso turkey do Thanksgiving, eles fizeram um banquete enorme para agradecer. Então, assim, é um feriado muito significativo, né? E aí o que eles falou, que vem antes do Natal.
Então, assim, quando tem o Thanksgiving, e aí no dia seguinte tem o quê? O que é o tão famoso que tem no dia seguinte? Apenas para complementar aqui, Aham. o Thanksgiving é sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Não, Exatamente. Não tem não uma tem data, um né? dia, não tem um dia certo que nem o Halloween, que é dia 31 de outubro. Então, todo ano tem que contar qual que é a quarta quinta-feira. Isso. Esse é o Thanksgiving americano, porque o Exatamente. Thanksgiving canadense também é numa outra data. E aí, como é numa quinta-feira, o dia seguinte virou a Black Friday. Virou Black Friday, yes. Que, na verdade, né, o Black Friday, ele é o pontapé inicial na temporada de Natal, né? Isso mesmo. Então, assim, tem Thanksgiving, gente, Thanksgiving é como se fosse o nosso Natal. Não sei se essa comparação seria justa, mas é assim, o país para. O país para, todas as famílias, quase 100% das famílias se reúnem. Então, assim, se tem gente que mora em outro país, em outro estado, que faz faculdade em outro lugar, tudo para e as famílias se reúnem. Então, assim, é o momento mais importante para eles se reunirem e agradecerem, reunir a família e agradecer. E aí, no dia seguinte, está todo mundo lá na cidade, aí vem o oba-oba das compras, né? Uhum. Porque o pessoal já começa a fazer as compras. Na realidade, a impressão que eu tive é que os americanos compram o ano inteiro para presentear no Natal. Então tem lá Exatamente. a árvore de Natal embaixo, mas assim, começa a ter um monte de presentes. Eu lembro, eu estava sentada numa poltrona e tinha uma pilha já que passava a altura do meu joelho de presentes que eu recebi no Natal. E assim, não parava de abrir os pacotes no dia 25 de dezembro. Então, muitas das compras são feitas nesse feriado, porque as lojas realmente barateiam tudo. Muita E o coisa. Brasil distorceu um pouco, né? Já ficou a Black November, a Black Week. Então fica uma semana inteira, o mês inteiro. Ao longo do ano tem dias E para. eu nem sei se tem um preço tão bom assim, né? Porque lá realmente, o dia, as pessoas madrugam na fila. As pessoas Verdade. madrugam na fila para poder, sabe, aproveitar uma promoção que tenha. E realmente é exatamente isso. Black Friday é o dia das compras para o Natal. Porque lá eles têm muito, é cultural isso deles trocarem presentes. Ah, e aí é engraçado, né? Que a gente vai pulando aqui de um feriado para o outro e trazendo essa relevância, né? Você falou da pilha de presentes e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem, até porque acho que muda um pouco pelo clima, né? Aqui no Brasil é verão, na época do Verdade. Natal. Lá é inverno, então geralmente está nevando, dependendo do estado que você tá bem frio. E, gente, meu primeiro Natal lá, eu fui dormir triste porque eles não celebram na noite no 24th, né? No dia Verdade. A 24, véspera de Natal. eles não celebram. Então, assim, todo mundo não tem assim, o dia, a celebração é no dia 25 de manhã, né? E Todo mundo acorda, é aquela coisa que a gente vê nos filmes, todo mundo acorda com isso. pijaminha, né, com tema natalino, e as pessoas trocam os presentes, e, enfim, é toda essa troca no dia 25. Então, é diferente, né? Não é um significado, eu diria, é bem diferente. Uma vez, uma das famílias me falaram assim, Luana, o que a gente percebe é que o nosso Thanksgiving é como se fosse o seu Natal. Eu falei, basicamente isso. Basicamente isso. Porque Natal é um momento que a gente reúne, né? Aqui no Brasil, todas as famílias se reúnem, então é um momento mais família. E lá isso acontece muito no Thanksgiving. Não, agora imagine eu, quando fui bolsista no Japão, depois da faculdade, num país que não é cristão. Então lá não tem nem dia 24 nem dia 25. Ah, é verdade. Olha que interessante isso. Então, assim, se você for nessa época no Japão, você vai ver alguma decoração natalina, quem sabe alguém vestido, né, de Papai Noel, falando ho, 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 Jingle Aham. Bell, mas trabalha-se normalmente dia 24, dia 25, o máximo
é no dia 25 o namorado levar a namorada para jantar fora, dar um buquê de flores e talvez uma caixa de bombons. É Não acontece mesmo? nada mais que isso. E para gente, que Gente, apesar ah, desses olhinhos puxados, né, crescemos no Brasil e acho que mesmo quem não é cristão, assim, você sente a atmosfera fica diferente na época do Natal. E aí, verdade. lá no Japão, e assim, é basicamente reunião familiar, né? Então, imagina, Uhum. a nossa família estava do outro lado do planeta, estava a um planeta de distância. Sim. Então, nós bolsistas éramos a nossa família. E aí a gente, Sim. desde o Brasil, decidimos, ó, vamos passar o Natal juntos. Então, foi uma experiência muito assim, uau, assim, diferente de passar o Natal num país que não comemora Natal. Olha que interessante, sensacional, né? Uhum. Muito. E como foi o seu Halloween? Que a gente já passou para novembro, mas em outubro, mês passado, né, nós tivemos o dia 31 que, né, gradualmente, principalmente através das escolas de idiomas, né, tem aparecido aí o Halloween. Como que foi o seu Halloween nesses Olha, 10 foi anos que você morou nos Estados muito Unidos? interessante, porque quando eu fui, aqui não, a gente era poucos os lugares, como você disse. Hoje acho que tem mais, tem muito condomínio, aqui na cidade que eu moro, por exemplo, tem muito condomínio que eles fazem, o trick or treat, né? Eles colocam as crianças para pegar os doces nas casas, fantasiam as crianças e tudo mais. Tem festa, mas antes não tinha tanto. E Hum. aí, como eu morei quase 10 anos lá, foi uma experiência incrível, porque outra coisa, como nós temos o carnaval como algo uau, que né, é super parte da cultura brasileira, o Halloween, ele se faz presente na cultura, né? Então, assim, eles vivenciam isso meses antes, eles se preparam, eles decoram casas, né? As casas, gente, a coisa que a gente vê nos filmes é verdadeiro, assim, com o som, com isso, com aquilo. Então, assim, tem todo um preparo. E no dia, nas escolas, as escolas têm o desfile das crianças, as crianças se vestem, né? Elas colocam E assim, não é somente fantasia de monstro, de, né? Não, não é. São todos os tipos. E aí na escola tem as parades, que eles chamam, né? A parade em inglês, em português são os desfiles, né? E então, assim, eu pude vivenciar de tudo um pouco. Por exemplo, de ficar na porta aguardando as crianças para poder dar o docinho para elas. E era a coisa mais linda, porque elas chegavam assim, em grupinhos, empolgadas. Imagina, gente, eu praticando, no primeiro ano, querendo praticar, e eu cheguei lá, foi setembro, então outubro teve. Imagina, o meu primeiro ano, com um mês nos Estados Unidos praticamente, e aí eu vivenciei isso com a família, né? De estar lá recebendo as crianças. Então é muito legal, porque os pais, a família se envolve. Os pais saem com as crianças para as ruas, para fazer o trick or treat. Eu não sei se todo mundo sabe, né, o significado, trick or treat. Treat é o docinho, doces ou travessuras, né? Então, assim, foi muito legal. Eu tive essa experiência há alguns anos de estar ali, de sair com as crianças, de ser a pessoa que ia com as crianças de casa, de porta em porta, para pegar o doce com eles. Tive a experiência de ir para as festas. Eles fazem muitas festas lá, grandes festas. E assim, não é festa pequena. É muito interessante, porque tudo fica temático, tudo. Então, assim, eu fui em alguns anos em festas da fantasia que eles têm. Então, assim, foi muito interessante de ver como eles levam isso, como faz parte mesmo da cultura. O país para, como o país para aqui no Brasil, para o carnaval, o país para o Halloween. Fato. Nossa, eu estava com 16 anos, foi meu aniversário de 17 anos. Eu passo o aniversário em outubro, então na minha festa, a minha família americana organizou um carving pumpkin. Ah, é verdade. Então, Outra tradição né? super. Então, carving como fala? Cavar, né? Então, o É. que a gente fazia? Pegava aquelas abóboras, né? Aquelas morangas, então todo mundo abria lá a tampinha, e aí com a mão a gente tinha que Tirar. tirar as sementes. Uhum. Gente, aquilo dava uma sensação de nojo, que era assim, Você não gostou?
As minhas fotos eram tudo assim, fazendo careta. E aí a gente desenhava, né, os olhinhos, a boquinha. Aí depois pegava uma faquinha para poder abrir os buraquinhos. Então, gente, eu lembro dessa experiência que foi uma coisa incrível. E a gente faz... a decoração deles é incrível, é realmente. E como quem sai para fazer esse trick or treat, né? Essas gostosuras ou travessuras, são crianças. Então, os americanos, eles já abriam a porta meio que olhando para baixo, né? E aí, como nós tínhamos, né, 16, 17 anos de idade, então, eles abriam a porta, aí... Olha, Vocês não estão meio grandinhos para fazer isso? Né? Aí a gente explicava que todos nós éramos estudantes estrangeiros, éramos 10 estudantes de intercâmbio, né? Todos de países diferentes, e que era a primeira vez na vida que a gente estava fazendo olha isso. isso. Então, era muito legal, porque eles começavam a dar os doces, daqui a pouco eles repetiam e davam mais doces para a gente. Jura, de que país que você é? E você, de qual país? Muito legal, Era né? muito interessante, muito legal. A gente tinha Japan, Korea, Austrália, Switzerland and Sweden. Então, Switzerland é Suíça, Sweden é Suécia, Spain, Italy, Brasil. Que legal! The Philippines. E tem mais um país, que nós éramos em 10. Olha que legal isso, gente. Que bacana. Mas lá no meu feed tem uma foto do prom, daquela festa de formatura. Aí lá tem todo mundo. Olha que legal. Todos os 10 com os 10 países. Neste momento eu esqueci um, mas éramos em 10. Então foi uma aventura. Então, as comidas, né? Tudo era temático, sabe? Realmente não é uma coisinha, né? É uma baita comemoração. Muito legal. E você sabe que você está falando do seu grupo, né? De várias nacionalidades. E hoje, quando eu paro para pensar, né? Lembro tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, enfim, as pessoas que eu conheci. O que mais deixa o coração feliz, assim, quentinho, é saber que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas praticamente no mundo todo. Né? Você foi falando, ó, tal país, tal país, tal país. E, gente, para pensar que ponte, né? O que foi que conectou a Liz com os outros 9 colegas lá que estavam fazendo high school? O que me conectou com os amigos que eu fiz literalmente do mundo inteiro, gente, dos 5 continentes que eu tenho contato até hoje, assim. O inglês, isso é fenomenal. Quando eu paro para pensar, eu falo, gente, por mais óbvio que seja, é fenomenal. Porque abre portas, né? De saber que você poderia conversar com a sua amiga da Filipinas, com a outra da Suécia. Eu tenho uma grande amiga da Polônia, a outra na República Tcheca, um outro que está na Turquia. E assim, são culturas completamente diferentes, né? E o desenvolver essa amizade era o quê? Se conectar e querer falar um pouco do que você sabe, de como você vive, do que você acredita. E o outro falou, nossa, mas eu nunca ouvi. Você comentou, né? O Japão não é um país cristão. Eu tinha uma grande amiga que é de Taiwan, que é minha amiga ainda. E um dia ela veio me perguntar, ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ela falou assim, é que eu sempre vejo você falando de Jesus. Você vai, né, você vai à missa, você fala da sua fé. Ela falou assim, mas onde eu moro não tem isso. Quem que é Jesus? Entende? Entende? E eu falo, gente, que sensacional um negócio desse. A gente tá no mesmo planeta, no mesmo espaço, entre aspas, né? E olha quão diferente é. Um outro amigo da Turquia, que tinha um horário que era sagrado para ele. Dependendo onde independente do lugar, ele parava para fazer as orações dele. E eu achava isso muito bonito, acho, né? Muito bonito. A cultura, né? São tradições, são coisinhas assim, que você pega um pouquinho daqui, você aprende com outro ali. E tudo isso, né? Você pôde vivenciar isso, porque o inglês fazia essa ponte. Porque quando que eu ia aprender a falar, né? O mandarim ou o Turkish, né? Quando? Gostaria, né? Mas o inglês conecta. Isso é assim,
Sensacional. E por isso que a gente não estuda inglês porque os Estados Unidos é uma grande potência, né? A gente estuda inglês porque é o idioma adotado internacionalmente. Quem for viajar vai estar escrito no idioma local e em inglês, né? Então é fundamental aprender, né? Acho que isso daí todo mundo tem a clareza, né, dessa importância, mas é aquilo, é continuar praticando, porque se você não pratica, adivinha o que acontece? Get rusty, né? Vai ficar enferrujado. É o que aconteceu com o meu japonês. Quando eu morei no Japão, ele já deu uma boa melhorada. Aí eu voltei para o Brasil, parei de praticar. Ai, meu Deus do céu. Aí você fica... Exatamente. Lembrar da palavra. Olha que legal a Jéssica comentando que ela acabou de voltar de viagem e foi assim, ela foi para Espanha. Jéssica é uma amiga minha, super querida, foi para Espanha. Lá ela fez amizades do mundo inteiro. Tinha brasileiro, tinha gente da França, tinha vários. Jéssica, fala pra gente, tinha vários lugares. E eu lembro que ela voltou falando assim, Lu, isso que ela fala espanhol também fluentemente, ela fala super bem espanhol. Mas ela falou, tinha pessoas que eu tinha que comunicar em inglês. E o que fez ela aproveitar tanto a viagem dela, de conhecer outras pessoas? Ela fez uma viagem sozinha, olha que sensacional isso, de ir Polônia, ó, gente da Polônia. Então, pensa Inglaterra, né? Pensa que sensacional isso, de você ir sem saber o que espera e aí saber que o inglês vai ser essa ponte para você conectar de fato com outras pessoas, para comunicar, para, né, para tudo. Do Peru, gente, ó, de South America, América do Sul. Isso é, assim, sensacional. O poder que o inglês tem, né? O poder que o inglês tem. E isso que você falou da prática é algo extremamente relevante, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu já aprendi, quando a hora que precisar eu uso. É preciso praticar. Tanto é que a Luana e eu, toda segunda-feira, nós damos aula de inglês, né? Focando aí na oratória, dentro do Universo Arena. Então, Arena com 2 N's, e a gente se reveza. Uma segunda a Luana, outra segunda eu. E é muito legal. Eu adorei, acho que foi umas 2 aulas atrás, uma das participantes, a Ana, me perguntou, porque assim, imagine, hoje eu já tenho 51 anos de idade, e eu fiz o intercâmbio em 89, 90, né, quando eu era adolescente. E aí ela perguntou, como que eu mantenho a minha fluência? Então é isso, é a gente estar dentro de uma atmosfera, né, dentro de um universo, né, um grupo em que você possa praticar, assistindo também filmes, séries, né, cinema, e tudo isso você vai prestando atenção nos costumes, na cultura. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando entro em aula, eu peço, como a aula é online, então você pode estar de qualquer parte, né, do mundo participando aqui do Universo Arena, às segundas-feiras, e aí eu peço para os alunos trocarem, né, rename, né, renomear e colocar o seu, por exemplo, eu coloco então meu Mrs. Kimura, né? Mrs. Kimura, em inglês, porque os americanos, eles são muito mais formais do que nós latinos. Eles só se chamam pelo primeiro nome quando eles são mais íntimos. Exatamente. Mas essa relação com, por exemplo, aluno e professor, né? Student and teacher, tem até vídeos no TikTok, aí no Shorts do YouTube, de aluno chamando os professores pelo primeiro nome. E o professor assim, what? Como assim? Como que você ousa me chamar pelo primeiro nome? Eu tenho experiência com isso. Né? Que eles são bem disso. Agora, quando já estão mais íntimos, oh, não, call me Liz. Né? Pode me chamar de mim. Mas essa relação teacher, né? Então, chefe subordinado, é tudo pelo sobrenome. Então, você vai percebendo isso
assistindo esses filmes, né? Eu tenho uma filha adolescente que é apaixonada por Harry Potter. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente assistiu Harry Potter. E aí os professores também chamam os alunos pelo sobrenome, né? Então eu falei, olha, eu não tinha parado para perceber isso. Até com os alunos, exatamente. As crianças, tá? As crianças me chamavam de Miss Esteves. Miss Esteves. Aí eu falei, não, gente, quando vocês piquititico, eu falei, não. Aí ele falou assim, então tá bom, então Miss Lulu. Eu falei, ok. Aí era o Miss Lulu. Mas na faculdade, vou contar o que aconteceu comigo. No português, aí foi questão do idioma, eu não consegui entender no momento até eu levar a bronca. O que a gente fala? Professor, né? Professor é o professor na escolinha, é o professor no primário, é o professor na faculdade, é o professor. E o que é professor em inglês? Teacher, né? E aí eu fui chamar um professor da faculdade de teacher. Eu levei uma bronca, mas uma bronca. Ele falou assim, você acha que você tá falando com quem? Aí eu fiquei olhando na cara dele e eu falei, excuse me? Tipo, aí ele falou assim, quem que você acha? Teve um pouco de arrogância da parte dele, mas acho que ele quis falar, meu, aqui não, sabe? Tipo, ó, a cultura aqui não é assim. Porque ele falou assim, como assim você tá me chamando de teacher? Eu falei, é porque você é meu teacher, né? Tipo, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí ele falou assim, não, meu bem, aqui eu sou seu professor. Eu falei teacher, falei o last name, eu ainda tentei fazer certinho, né? Mas ele falou, de jeito nenhum, eu não sou seu teacher. Teacher lá do primary school. Eu sou seu professor. E se eu quiser, você ainda me chama de doctor. Eu falei, ok, né? Lesson learned, aprendi a lição. Então, ou seja, eles levam muito ao pé da letra isso, né? Dessa hierarquia, professor, né? O doctor e o last name, dependendo do level, né? Do degree da pessoa, assim, da hierarquia. Mas é muito interessante, porque isso, realmente, eles levam super sério. E sempre é isso mesmo, o último nome. Você é chamada pelo último nome. A não ser que você já tenha uma certa intimidade para a pessoa te chamar pelo seu primeiro nome, né? Por isso que tudo isso isso permeia o idioma, né? Então, quando a gente estuda, né, é importante incluir, né, essa questão do idioma também. E qual outro feriado que te chamou a atenção, que foi assim diferente para você? O Independence Day, o dia da independência. Conta pra Independence gente. Day, que é o 4th of July, né? O 4th of July, ele é assim, que eles são muito patriotas, né? São muito orgulhosos de serem americanos, então tudo aquilo. E realmente é uma festa, é uma festa. As pessoas, igual no Thanksgiving, todo mundo, o país para, todo mundo se encontra, as famílias se reúnem. E geralmente eles se reúnem na their hometown, né? Na cidade natal deles. E aí no centrinho, sabe aquela coisa que a gente vê no filme? No centrinho da cidade, na pracinha ali, tem a bandinha tocando e tem o fireworks no fim do dia. E assim, celebração o dia todo, por ser o dia da independência deles, assim, então é algo que eles vivenciam mesmo, e eles mostram desde pequeno isso para as crianças, é algo assim que realmente tudo para, né, as cores da bandeira, tudo, eles se vestem, não é somente ir e celebrar, tudo deles tem a bandeira americana, e eles, né, é bem diferente, assim, porque aqui no Brasil nós temos os desfiles, o que é muito bonito, eu gosto mesmo, sempre gostei, meu pai sempre gostou de assistir, então e meu irmão é militar hoje, ele é da Marinha, então assim, eu sempre tive um certo, né, eu sempre apreciei, mas essa coisa da celebração, lá eles têm, assim, como algo muito forte, é muito bonito. Tem umas músicas próprias que eles cantam nesse dia, e que, né, todo mundo canta junto. Nas grandes cidades, eles se reúnem, assim, nos grandes parques e é um evento, uau, assim, que reúne, sei lá, quantas mil pessoas no parque da cidade, com banda, com comida e celebração. E o fireworks, né, que é a queima de fogos no fim do dia, é o que, assim, que fecha com chave de ouro o dia deles. É um feriado. Foi muito interessante ter vivenciado isso lá também. E
eu fiquei impressionada de que é o único dia do ano inteiro que eles podem soltar fogos de artifício. Porque Ai, é verdade. muitos acidentes, isso é proibido nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que ele passou, um americano, né, que passou no concurso público, né, e ele estava tão feliz que ele soltou rojões, passou a noite na cadeia. Ai, socorro! Porque não pode, só pode no dia 4 de julho. Olha só. Então, os americanos, eles são meio radicais quando acontece, sabe, acidentes. Eu sei que é um filme antigo, mas não sei quem é que lembra do Footloose. Ai, Footloose é baseado, né, numa história verídica de uma cidade que os adolescentes foram para um baile e aí na volta acontece um acidente de carro e esses adolescentes, acho que quase todos eles morrem, eu não sei se todos que estavam no carro morrem, e aí a cidade decretou uma lei proibindo o baile. E aí vem um primo de uma cidade grande, como assim? Não tem dança aqui? Não pode dançar? Não tem baile? Como? Né? Então, assim, às vezes tem umas coisas meio, sabe, radicais, e esse de fogos de artifício é um deles. Tanto é que quando tem acidentes aqui no Brasil, nossa, você vê que pessoas morrem, ficam amputadas, porque, sabe, não perigoso, é, claro. é perigoso. Eu estive no Rio de Janeiro, no Ano Novo, da queima de fogos, em que algumas pessoas assim sofreram acidente na praia, porque caiu, ficou descontrolado lá. Então, realmente, para eles, isso daí, né, é uma coisa assim muito, muito séria. Né? Outro que eu achei muito engraçado foi o Easter. Eu não estou conseguindo ver o relógio, eu não sei nem que horas são. 7h45. Então tá bom, porque daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Mas eu achei muito interessante essa do Easter, da Páscoa, né? Que eles escondem lá os... e a última coisa que eu ia comentar do 4th of July, né? Do feriado do Independence Day, do 4 de julho, do Dia da Independência, que acontece no verão. Então, nos Estados Unidos, a temperatura realmente muda, porque como eles estão ao norte e, tipo, só aqui ao sul, né? Então, Califórnia até a Flórida, que tem aí uma temperatura mais quente, Sim. né? Mas a maioria deles, lá para cima, é tudo mais frio. Então, Sim. deve ser um feriado diferente, o 4th of July, porque acontece no verão, né? Então, porque Thanksgiving já é novembro, Já é friozinho. já tá frio, Natal, fala É White verdade. Por isso Christmas. que eles se reúnem tanto, né? Nos parques, nas grandes cidades, nos lagos. Tem muito lago lá, né? Então eles fazem a queima de fogos nos lagos e as pessoas vão na praia, assim. É exatamente isso. É num momento de calor. E quando tá calor lá, eles querem vivenciar, eles querem experienciar isso, assim, sabe? Todos os dias tá ali, sentir o solzinho na pele. Eu falo que lá em Boston, a maior parte do tempo é frio, né? Eles brincam, eles dizem que 9 meses do ano é inverno. Não. E aí 3 meses do ano, mild weather. Tipo, hot days, alguns dias. Não dá nem um mês. Então, assim, são dias bem frios. Então, quando vem o calor, o sol... Realmente, o 4th of July, por ser um feriado tão grandioso, né, tão importante para eles, eles celebram. Eles querem sair, né, estar outside celebrando. Fazendo barbecue, né, quando ficam dentro da casa, é o barbecue que eles fazem lá, o churrasco deles, que é diferente do nosso. É muito interessante isso. A Páscoa, eles celebram de maneira diferente também, né? Assim, o propósito é o mesmo, mas a maneira, eles não têm ovos de Páscoa, como nós temos aqui. De chocolate não tem. Não tem. Eu lembro que eu procurei em algumas lojinhas brasileiras, que daí eles, né, levam para lá. E aí eu presenteei a família, logo no início, quando eu morava com a família, eu presenteei com ovos de chocolate, grande, né, como nós temos aqui. Lá eles têm ovos de chocolate, mas os ovinhos.
pequenininhos, e aí tem o coelho de chocolate, e tem uns ovinhos assim, mas não é nem chocolate, tem como chama aqueles ovinhos coloridinhos? São vários candies, né? Vários tipos de docinhos que eles têm, mas não o ovo, né, de Páscoa, como nós temos aqui, o grande. Isso para eles é algo assim que eles não conhecem. Por isso que é interessante, né? É aquela caça aos ovos. Então, os ovos são escondidos para as crianças encontrarem. Então, como a gente já estava adolescente, não tivemos essa caça aos ovos, mas a gente via aqui naquelas casas que tinham crianças. Então, da Suíça, ela foi morar numa casa de americanos que tinha 7 crianças, sendo Uau. 5 com menos de 5 anos de idade. Uau. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, né? E aí a preparação dos ovos, e aí esconder os ovinhos para as crianças procurarem, ter a cestinha para elas guardarem. Então, quando a gente vê, às vezes, em alguns filmes, né, isso acontecendo, eles realmente retratam esse cotidiano deles. E sabe que é cultural deles também pela época do ano, né? Lá, a Páscoa é em abril, certo? Então é a primavera. Né? Então lá realmente você vive as estações, né? Então vem do inverno, que morre, né? Tudo, não tem folha, não tem vida, um céu cinza, muita neve, muito frio. E aí, depois do inverno, vem primavera, verão, vem primavera, né? Primavera. Vem o spring. E aí tudo começa a florescer, as cores começam a surgir de novo. Então, na cultura deles, as crianças, as menininhas colocam aqueles vestidinhos bonitinhos, floridos, né? Aquela coisa alegre, tipo, bem-vinda, primavera, sabe? Vida nova, né? Flores, cores, assim, é um renascer para eles. É muito interessante, muito interessante. Até pelo próprio significado da Páscoa, né? Quando a gente fala do lado religioso. Então, eles trazem isso, e até mesmo pela época do ano lá, que isso fala muito alto, assim, é muito pertinente isso. Isso que, olha, foi uma experiência incrível vivenciar, né, ficar praticamente um ano nos Estados Unidos, vivenciando tudo isso, e hoje, né, mantendo, aprendendo através de filmes, vídeos. Como hoje é sexta-feira, eu vou pegar a Luana de surpresa, né? Mas tem algum filme, ou não sei se alguma série que você recomenda para o pessoal aproveitar o final de semana e assistir e estudar um pouquinho sobre os feriados americanos? Olha, quando a gente fala de série, para você realmente entender como funciona o dia a dia, são aquelas séries clássicas, né? Friends, por exemplo. Friends é um dos, ele é mais antigo. Tem um que é mais novo, porque Friends mostra o dia a dia deles, então mostra todos os feriados, como é a rotina, como eles vivem esses feriados, mostra muito. Tem um outro que é mais novo que eu amo, que é o This Is Us. This Is Us. Nossa. Essa série, assim, é uma das minhas favoritas da vida. E eles retratam muito o dia a dia, né? De uma família, das pessoas, dos irmãos, né? Da vida adulta e da infância. Enfim, mostra muito. Eu gosto muito, porque acho que mostra bem a realidade deles mesmo lá, como é. How I Met Your Mother também. Eu acho que mostra bem. Tem tantas séries. Qual que você indica? Qual que você gosta, assim, que você costuma... Olha, eu lembro assim, quando eu era criança, né, para quem tiver família, né, que eu tenho adolescente, então, Halloween, eu amei ET. Nossa! ET, filme, né? Eu falei, gente, muito legal essa do Halloween. Para Thanksgiving Day, puxa, tinha um filme que falava disso daí. Aí tem alguns, eu não lembro também, assim, de cabeça eu não lembro, a gente mas pode tem deixar escrito vários. depois nos Sim, comentários da live. com certeza. Né? E se vocês souberem também, qual que é a dica de vocês, né? Exato. Que filmes que vocês gostam. Então, tem um que acho que era a Invasão da Casa Branca, que aí começa
com o feriado de Páscoa, da Casa Branca abrir as portas e as crianças procurando os ovinhos, Olha que né, legal. no gramado da Casa Branca. Então, tem vários para você observar, esses diferentes feriados, um filme. Ai, só porque eu falei, né, que eu peguei agora de última hora, mas mostra uma criança que é surda. E Ah, os pais conseguem perceber que o bebê é surdo porque tá no feriado de 4th of July, de 4 de julho, em que passa o caminhão dos bombeiros com a sirene alta. E aí todo mundo faz aquela cara, né, e protege os ouvidos, e o bebê dele está assim, nem tchum, hum, nem tchum. E aí foi nessa hora que a mãe percebeu essa criança. olha que interessante, é um filme? É um filme. E aí o pai é músico, ele dá aula de música e a maior frustração dele é que ele teve um bebê surdo. Então, quando ele vai para a escola do filho, eles tocam a música junto com luzes para as crianças poderem perceber. E tem um artista. Não, então, eu vi um vídeo falando do Whindersson Nunes, que tem investido num projeto de uma espécie de um colete que os surdos eles conseguem sentir a música porque vai vibrando diferentes intensidades de vibrações para os surdos poderem ir para shows e conseguirem entender, sentir melhor né, uma apresentação, um show. Então, falei, nossa, Muito que coisa interessante. legal, né? Tem muita coisa legal. Tem Pena sim, que nosso tempo está gente. acabando. É verdade, passou rápido, a gente começa a falar e fala disso, fala daquilo. E, enfim, tem tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente pode envolver aí o inglês. E eu acho que isso é a riqueza, sabia, gente? De verdade. Eu trabalho com o inglês hoje, foi por opção, foi por escolha, né? Porque eu venho do mundo corporativo, mas eu acho que é tão prazeroso fazer o que eu faço, de lidar com o idioma, por isso, por toda a bagagem que eu trago, toda a experiência que eu tive. Então, assim, o meu dia a dia, o ensinar, o ajudar, né? O inglês como ferramenta que a gente usa lá dentro do Universo Arena, né? É a ferramenta. A gente não ensina, é a ferramenta. Qual ferramenta? Como você pode usar o inglês como ferramenta? Como aprende? Como eu melhoro? É isso, é entendendo por detrás da cena, né? Do backstage, né? Da parte de trás. O porquê disso? Não é somente o livro, não é somente, repete aí o que eu tô falando. A The book estrutura, a is on regrinha tá the aqui. table. Não, não, não. Então, quando eu entendi isso, que eu fiz curso aqui, quando eu entendi que a gente consegue aprender o inglês de milhares de maneiras e você pode entender qual a maneira, né? Porque cada um aprende de um jeito. Então, assim, como que você desperta esse potencial na pessoa? A pessoa fala assim, mas não é para mim, é difícil. Não é, né? Hoje eu vejo isso, que despertar o potencial da pessoa é entender onde que ela tem facilidade ali, onde, né? O que vem para ela com clareza. Foca naquilo e você vai assim florescer, né? Falou, my students bloom, like. É muito legal, muito legal. E isso é um processo, é trazer a experiência, trazer. Você sabia que a origem dessa palavra é assim, assim, assim? Você sabe que a gente usa essa expressão devido a um feriado X que teve? Isso é legal, porque você começa, você se motiva, né? Você fala, que gostoso aprender isso, que gostoso entender o porquê da palavra, que gostoso entender que eu consigo sim desenvolver isso, não é só ficar, tem alguém me avaliando, tem que ser aquela coisa maçante, eu tenho que repetir. Não, gente, isso não é maneira de aprender, isso é maneira de traumatizar a pessoa e depois a pessoa não querer falar mais. Eu recebo adultos direto. Luana, quando eu fazia curso, eu fiquei de saco cheio porque acontecia tal coisa e eu fiquei traumatizado e me bloqueei. Eu falei, não, gente, calma, 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 né? Então, assim, existem maneiras e maneiras. E o inglês está aí e é acessível para todo mundo, para todo mundo. That's true. Minha mãe tá aqui, querida. Olha lá, Liz, com tudo no lugar. Já falou para você. Então, tá vendo a mensagem? Liz, meu filho, um dos gêmeos,
deixa eu ver, mexeu. Tem deficiência auditiva, um lado moderado e outro severo. Usa aparelho e desenvolve a fala. Desenvolveu a fala. Olha que Por isso legal, tá vendo? a gente consegue incluir todo mundo com inglês. É muito bacana. E aproveitando a Dani, querida, que está aí de Mato Grosso do Sul, se não me engano, Dourados. Eu quero agradecer todos que entraram na live. Eu vi o meu mestre Evandro também entrando, a Drica, e nossa, e tantas pessoas aqui, a Lê, nossa, gratidão a todos que entraram. E lembrem-se, na próxima primeira sexta-feira do mês, a Luana Esteves e eu estaremos aqui com esse tema de inglês, né, oratória em inglês e mais alguma informação. Então a gente já falou aqui das nossas origens, dessa vez foi sobre feriados. E aí, vocês têm algum tema em específico em inglês que vocês gostariam que a gente abordasse? Compartilha com a gente. Tá bom? Exatamente, gente. Obrigada, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Tirou esse tempinho, né, Liz, para ouvir, enfim, que participaram. Minha mãe que entrou, acho que meu pai deve ter entrado, a Jéssica, alguns amigos, alguns clientes. Gente, é tão gostoso isso, né? Essa troca da pessoa tirar um pouquinho do tempo dela para vir, para aprender algo. Acho que a Chay estava aqui também, enfim, todo mundo, né? Obrigada, obrigada, obrigada. E sim, deem a opinião de vocês. Tentem falar sobre tal coisa, eu tenho curiosidade sobre isso. Coloca lá nos comentários depois, que a gente vai ter um prazer de desenvolver esse assunto com vocês. Né, Liz? Isso, a live vai ficar gravada e corrigindo. A Dani é de Campo Grande. Eu só acertei o estado, que é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ai, gratidão. É isso, gente. Thank you very much. Um beijo. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye.